E aí, tudo bem? Daniel da Food Delivery aqui. E hoje eu quero falar com você que tem uma empresa de entregas ou tem uma empresa de motoboys e está procurando, precisa de um sistema para sua empresa. Quando a gente pensa em sistema, basicamente a gente tem duas opções, né? A primeira é, você pode procurar um sistema de mercado, um sistema que já está pronto, né? E aí você paga uma licença para utilizar aquele sistema, você pode pagar mensalmente ou mesmo anualmente, certo? E aí a gente também tem uma segunda opção, que é você vai pagar por uma empresa ou às vezes um profissional, um freelancer, né, para construir o software na medida que você precisa, né, sob demanda, ou seja, especialmente para a sua necessidade. O que eu queria te falar principalmente nesse vídeo é que se você está procurando um software, eu quero te recomendar que não procure uma empresa e não procure um freelance para fazer um software para você. É muito mais fácil você ir no mercado e usar um software que está pronto, e eu quero te falar quais os problemas que você pode incorrer se você tentar contratar uma empresa ou um freelance para fazer um software para sua operação. A primeira coisa é que o profissional de tecnologia, e não só o profissional, mas as empresas, os serviços das empresas de desenvolvimento de software, é uma coisa muito cara. Por que acontece isso? Porque o profissional de tecnologia ele é muito demandado. O programador, o gerente, o arquiteto de software, que seja, ele é muito demandado, porque existe muita demanda no Brasil. Só para você ter uma ideia, existe um déficit no Brasil de 30 mil vagas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, são 30 mil vagas de trabalho que o mercado não consegue preencher. Existe uma projeção também para os próximos anos de ter mais ou menos 300 mil empregos criados nessa área. Então, um profissional de tecnologia, ele é muito demandado, ele tem muitas ofertas de trabalho o tempo todo, ele está recebendo no e-mail dele, no LinkedIn, contatos de recrutadores a todo momento. Então, isso faz com que o valor do salário dele seja um valor interessante para quem está nessa área, um valor alto. Então, para você que contrata os serviços dele, isso sai caro. O segundo ponto é que a maioria das empresas de entregas ou empresas de motoboys são empresas pequenas, né? Costumaram geralmente com um ex-motoboy ou um ex-motoqueiro que decidiu virar empresário e montou uma empresa, né? Então, geralmente uma empresa pequena. E por ser uma atividade muito cara, eu diria que a maioria dessas empresas não tem o investimento suficiente para mandar construir um software sob demanda. Eu falo isso porque eu estou no mercado de tecnologia há muito tempo, né? Desde 2001, são quase 2 décadas aí, né? E eu também tenho empresa nessa área, né? E o que eu posso te falar é o seguinte: a maioria das pessoas que eu converso, que são empresários, seja no ramo de restaurantes ou no ramo das entregas, todos que tentaram construir um software ali por demanda própria, tentaram contratar um freelancer, um programador diretamente, ou mesmo uma empresa, a maioria das vezes deu errado. E o principal problema, que eu vou falar agora, que seria o terceiro, né, é uma coisa que chama controle de escopo. Isso aqui no jargão do desenvolvimento de software é muito conhecido, mas isso é uma coisa extremamente complexa que dá muito problema. E o que é o controle de escopo? Quando você vai desenvolver o software, é mais ou menos igual uma casa. Você vai comprar uma casa, vai construir uma casa, você tem que falar exatamente o que você quer para a sua casa. O controle de escopo é basicamente as funcionalidades que você precisa no seu software, e você tem que comunicar isso muito bem para a empresa ou para o freelancer que vai construir o seu software. E isso é geralmente o que dá muito problema. Por quê? Porque a empresa que está contratando, geralmente ela não sabe tudo no detalhe, tudo que ela precisa, né? Então é muito comum você chegar, se você é um restaurante, você chegar para um programador e falar: ah, cara, eu preciso de um iFood. Você só chega no programador e fala, um iFood, mas esse contratante ele não tem ideia de tudo que o iFood faz, de todo o trabalho que o iFood deu para ser feito, entendeu? Ou é muito comum alguém chegar e falar, uma empresa de entregas, por exemplo, eu preciso de um software que faça ali a gestão da frota como se fosse um Uber. E ele fala só isso. Quando você vai fazer um desenvolvimento de software, né, parecido com uma casa, você vai construir uma casa, você tem que falar exatamente o acabamento que você quer, o tamanho da casa, quantos metros você quer. De software é a mesma coisa, você tem que falar exatamente o que você precisa. E isso é o que costuma dar muito problema, que geralmente ali a pessoa que está sendo contratada ou a empresa para fechar negócio, ela aceita ali um escopo, né? Só que aí na hora de ela te entregar uma coisa, é bem comum que acontece que o sistema que ela está te entregando não é aquele sistema que você precisava e nem o que você queria, né? Então você acaba gastando muito dinheiro, né? E você tem uma coisa que não era o que você precisava, certo? E isso ainda leva um tempo, né? Porque geralmente o software ele demora de meses a anos para ser feito. A conclusão é que desenvolver o software, todo o processo, independente das empresas envolvidas, quem está contratando e quem está fornecendo, é uma coisa extremamente complexa. E eu não recomendo para a maioria das empresas de motoboy, empresas de entrega. Então, se você precisa de um software, a minha recomendação é que você procure no mercado. Faça uma pesquisa no Google, né? Veja, né, os clientes desse software, quem usa, quais são as funcionalidades. E a maioria dos softwares que tem no mercado, eles têm um período de experimentação grátis.
Então você pode ir lá, se cadastrar, o software está pronto já, né? Às vezes você tem 15 dias, um mês para rodar aquele software, então você consegue ver, né, avaliar se aquele software é realmente o que você precisa. Dessa forma, você tem um software que você pode usar já na hora, você não tem que esperar para ele ficar pronto, você vai gastar muito menos dinheiro, vai pagar pelo uso, certo? Então é uma opção muito menos arriscada.